Olá! Hoje nossa conversa é com Fernando Yunes, presidente do Sem Parar, líder em pagamentos automáticos de pedágios e estacionamentos. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Ele tem 43 anos e comanda a maior empresa de pagamentos automáticos do país. Seus adesivos para pagar pedágios e estacionamentos já conquistaram mais de 5 milhões de clientes. Vamos conversar agora com Fernando Yunes, presidente do Sem Parar. Boa noite, Fernando. Oi, Sônia. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, Eu tenho muita curiosidade, como é que funciona esse Sem Parar? Como é que vocês inventaram essa empresa? Me conta um pouquinho a história do Sem Parar. O Sem Parar começou no ano 2000, então lá atrás no governo Mário Covas, teve uma ideia, de fazer as concessões das rodovias e dentro das concessões elas deveriam lançar um sistema de pagamento automático. Então, as concessionárias, na época, para não ter cada uma empresa diferente, depois problemas de portabilidade, foi feita uma empresa, que foi o Sem Parar, e o Sem Parar começou com aquelas caixinhas que a gente tinha, instalava no carro, e aí veio evoluindo até que hoje a gente inovou bastante e tem os adesivos que a gente cola no carro, tem nos caminhões também, para fazer a nossa vida ficar mais fácil. Fernando, me diz uma coisa, então todas as empreiteiras na época, enfim, não sei quem mais, fizeram um consórcio para criar Sem Parar. Esse desenho continua até hoje, não? Não, já faz um tempo, o Sem Parar foi comprado por uma empresa americana focada em meios de pagamento. Essa empresa se chama FleetCor. E a FleetCor comprou 100% do Sem Parar. Então, já faz quase 3 anos que o Sem Parar pertence a essa empresa. Essa FleetCor faz a mesma coisa em outros países? Como é que é isso? Ela é uma especialista nesse setor? Pedágios, estacionamentos, eu vou te contar alguns outros mercados que a gente entrou para facilitar a vida das pessoas. É só o Sem Parar no Brasil. Nos outros países, a FleetCor tem negócios ao redor do mercado de combustível, então facilita o pagamento de combustível muito para as empresas, meios de pagamento também, onde as empresas pagam as suas contas através de meios eletrônicos, mas o Sem Parar é um modelo único no Brasil. E a gente sempre lembra do Sem Parar como pedágio. Sempre. E estacionamento está ficando já bem consolidado. Nunca. Só penso no pedágio. Mas um tema interessante é que o Sem Parar já é muito mais do que o pedágio. Então, 70% dos nossos clientes já usam estacionamento, então é muito relevante. E a nossa visão é de criar um mundo sem filas e paradas quando as pessoas querem estar em movimento. Então, tem hora que você quer ficar parado, curtir, legal, curta à vontade. Na hora que você quer se movimentar, a gente não quer que tenha uma fila no seu caminho para você gastar o tempo em algo que não gera valor para você. Então, a gente quer eliminar essas filas. Então, o pedágio é uma que a fila é muito clara, Imagina aquele momento chato de parar num pedágio, ficar 15, 20 minutos numa fila para poder passar. Então, Sem Parar traz a mágica de abrir a cancela. A gente fez isso nos estacionamentos e agora a gente lançou 2 inovações muito bacanas, que é o pagamento nos postos de gasolina e nos drive-thrus. Como é que funciona isso? Então, nos postos e nos drive-thrus é uma inovação onde você paga falando. Hoje, os apps e os telefones têm crescido muito como meio de pagamento, mas você ainda precisa tirar um telefone do bolso, liberar o telefone, abrir o aplicativo, colocar uma senha. Com o Sem Parar, a gente instala uma antena no local, tem o tagzinho no carro, a antena identifica o carro, então assim funciona a tecnologia. E para o cliente fica muito simples, você para num posto Shell ou BR, que é onde a gente tem parceria, e na hora que o frentista pergunta a forma de pagamento, você simplesmente fala, vou pagar no Sem Parar, e está pago.
não precisa... Essa é pela voz? Não é um reconhecimento da voz, mas é que uma vez que a gente já identificou o carro pela antena e pelo tag, Tá. você pode escolher um cartão, aí você tira o cartão, faz o pagamento, ou dinheiro, tem o troco e tal. No Sem Parar você fala, vou pagar no Sem Parar, ele aperta o botãozinho Sem Parar e está pago. E no McDonald's é a mesma coisa, né? Você vai no McDonald's e pede lá o seu sanduíche, retira o lanche e fala, vou pagar no Sem Parar. E vai embora, está pago. Então a gente está eliminando as filas da vida das pessoas. Me diz uma coisa, a Sem Parar foi monopolista durante muitos anos. Não sei se monopolista ou a única do mercado. É porque não dava lucro? O Sem Parar, então, começou no ano 2000. O segundo concorrente entrou faz uns 6 anos. Então, desses 19 anos de vida, por 13 anos não teve concorrente. Acho que um principal desafio é que um mercado de assinatura, que o Sem Parar é um negócio de assinatura. O Sem Parar não ganha, esse é um ponto interessante de esclarecer. Muita gente acha que na hora que o carro passa na cancela, o Sem Parar recebe uma taxa. O Sem Parar não recebe nenhuma taxa pelas passagens. A gente arrecada do cliente e repassa para as concessionárias. Então é um negócio onde a receita da empresa é a assinatura que o cliente paga. A gente tem um grupo ali de 1.800 funcionários, tem áreas de tecnologia, tem áreas de campo, gente nas ruas, para garantir que tudo funcione muito bem. Para montar uma empresa dessa no início, você tem que montar a infraestrutura, contratar as pessoas e ainda não tem cliente pagando a mensalidade. Então, no início, é um resultado negativo. Então, eu não sei dizer por que demorou um tempo, né, um pouco mais de 10 anos para entrarem concorrentes. Pode ser porque o modelo de negócio, no início, ele não é rentável. Não era rentável, né? Hoje em dia, a Sem Parar é rentável? A Sem Parar é uma empresa que dá lucro hoje. Não, como um todo. Como um todo, sim. Tá, mas assim, você tirar só pedágio, é uma coisa que dá retorno? Sim, é um negócio rentável, sim. E quanto é estacionamento e quanto é... A gente está presente em 100% das rodovias pedagiadas do Brasil. Então, qualquer lugar que a pessoa for tem os pedágios. A gente já está em 1.050 estacionamentos e a gente tem crescido muito em estacionamentos. Até menos de 12 meses atrás, a gente estava em 400. Então, a gente saiu de 400 para 1.050 e os estacionamentos já são 2/3, né? 70% dos clientes usam estacionamento. Drive-thru e postos são menores e começaram há pouco tempo, mas estão começando a crescer também. E o interessante é, imagina assim, nosso tempo hoje é muito escasso, né? O tempo virou uma das... Principal commodity. Muito escasso. Da vida. Exatamente. O nosso dia é super corrido, falta tempo para muita coisa. Com o Sem Parar, a pessoa pode economizar 10 horas na semana. Então, imagina 10 horas que você gastaria esperando uma fila de pedágio, indo procurar um caixa para pagar um estacionamento, aguardando para pagar um abastecimento ou para pagar um drive-thru, e essas 10 horas desaparecem porque você passa direto. Então, a gente está gerando tempo para as pessoas usarem da forma que elas melhor quiserem. Vocês estão pensando em outros nichos que enfim, confirmem essa filosofia de vocês, economia de tempo? Sim. O posto de gasolina, né, o abastecimento e o drive-thru são mais recentes, então já são 2 novas. A gente está olhando agora para outros segmentos de drive-thru, além de alimentação, mas pode ser supermercado, compras. Eu ia perguntar supermercado. A gente está em conversas e tem possibilidades de acelerar a vida também das pessoas nos supermercados. Uma novidade, né, que a gente acabou de assinar uma parceria com a Movida para locação de carro. Então, a gente está lançando algo que muito cliente pede para a gente, que é ter o Sem Parar nos carros alugados. Então, a gente tem 5 milhões de clientes hoje que já estão acostumados a usar o Sem Parar, mas quando essa pessoa viaja e vai alugar um carro, ela tem que parar num pedágio, tem que pegar o ticket do estacionamento e tal.
E muita gente acaba assinando sem parar, cola no carro alugado, fica com esse carro 3, 4 dias, pega estrada, estacionamentos e depois cancela a assinatura. Cancela a assinatura. Então, trabalhão para a pessoa. Ou a pessoa fica sem assinatura no carro alugado e tem que ficar nas filas. Então, o que a gente está fazendo é que os carros vão sair automaticamente com o sem parar. Com o sem parar. Então, agora você vai alugar um carro e vai poder usar o sem parar no aluguel, né? Exatamente, exatamente. Fernando, vou te interromper um minutinho. Claro. Vou te parar um minutinho. Até já. Até já. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Fernando Yunes. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de Fernando Yunes, presidente do Sem Parar. Fernando, no primeiro bloco, na nossa conversa, eu tive a sensação de que talvez, você me corrija se eu estiver errada, vocês no futuro vão promover, oferecer algumas funções que são do sistema financeiro. Por exemplo, supermercados, né? Você mencionou. Isso é uma tendência? Eu estou errada, estou louca? Como é que funciona isso? É uma possibilidade. O Sem Parar, o principal ponto da empresa é ser uma empresa que gera tempo para as pessoas, melhora a vida das pessoas. Então, a gente fica muito feliz quando entra em um uso novo e economiza tempo da vida dos nossos clientes. A gente tem uma base muito grande, né? São 5 milhões de clientes. 5 milhões? 5 milhões de pessoas usam o Sem Parar. Então, imagina, 10 horas no mês economizadas, a gente está gerando tempo para muita gente. E a gente pensa quais são outras alternativas para gerar tempo para essas pessoas. Como eu comentei, a gente está lançando pela primeira vez no Brasil, a pessoa vai poder alugar um carro com o Sem Parar. E tem outras possibilidades. Supermercado é uma possibilidade. Tem bancos procurando a gente para conversar também, para ter ofertas em linha, né, com a sua pergunta. Aí você faria uma associação, né? Tem muitas possibilidades, né? Onde poderíamos oferecer serviços financeiros para esses clientes também. Sempre a gente vai ter que pensar como fazer isso de uma forma muito simples, muito fluida, para estar alinhado com a visão da empresa, que é economizar tempo. Tudo que é mais... para tirar dinheiro de caixa sem parar? Tem algum jeito? Tem uma empresa aí... Evitar assalto. Tem muito interessante, né? A Rappi é uma empresa que você consegue, pelo aplicativo, pedir até para sacar o dinheiro, eles levam o dinheiro na sua casa. Então, tem algumas empresas de aplicativo buscando inovações também nessa linha. Inovações dessa linha, né? Dessa linha. Me diz uma coisa, investimentos para esse ano, vocês têm alguma ideia do que vocês vão fazer? Esse ano vai ser um ano mais ou menos com uns 20 milhões a mais do que no ano passado de investimento. E o principal uso desse investimento a mais do que o ano anterior é para melhorar os nossos serviços com os clientes e para ter novas razões de uso que a gente entre. Então, entrar em novos locais de uso e conseguir entrar em serviços mais interessantes e mais fluidos é onde a gente está investindo. Então, toda a nossa parte de serviço ao cliente, né? A gente está trazendo gente muito boa, muito talentosa, de empresas que têm excelência em serviço ao cliente, e com isso a gente quer cada vez mais encantar os clientes com serviços muito bacanas. Fernando, eu não sei se vocês podem revelar, vocês não são empresa aberta, né? São? Não. Não. Sem Parar não é uma empresa aberta. Vocês revelam números de faturamento, esse tipo de informação? É uma informação confidencial da empresa. O que eu posso dizer é que o faturamento do Sem Parar é acima de R$1 bilhão e a empresa vem crescendo numa taxa de 20% ao ano à medida que a gente vai gerando tempo, né, e economia de tempo para os clientes em mais e mais segmentos. Então, a gente acelera a nossa taxa de crescimento com isso. Então, esse ano a gente quer continuar crescendo, né, nos estacionamentos, crescendo nos postos, crescendo nos drive-thrus. A gente vai fechar o ano começou no final do ano passado e a gente vai fechar esse ano com 300 drive-thrus do McDonald's
aceitando o pagamento do Sem Parar. Em postos de gasolina, a gente quer passar dos 800 postos. Em estacionamento, a gente quer passar de 1.500 estacionamentos. Então, tem um lado que é ampliar o que a gente já oferece. Agora tem a parte de locação de carro que a gente entrou. Então, também tem investimento da empresa nisso. Tem uma equipe dedicada, né, para a gente oferecer com excelência o serviço de locação para os brasileiros. E podem ter outras novidades até o final do ano que a gente está trabalhando duro aí para conseguir lançar. A empresa Sem Parar é software, né? Num hardware deve ser mínimo, né? Sim. Em termos de software, como vocês investem? Como vocês investem em pessoas para formar essa nova equipe, bolar novos desenhos? Como vocês fazem? Isso é muito interessante. Realmente, o Sem Parar é uma empresa de tecnologia, como você disse, e com isso a atração de talentos e pessoas muito capacitadas que vão ajudar a empresa a seguir evoluindo e inovando é muito importante. Acho que o primeiro ponto é cultura. Então, a cultura da empresa tem que ser uma cultura de tomada de risco, de autonomia para as pessoas, de reconhecimento quando tem bons trabalhos. Hoje, os jovens, não existe mais aquele modelo da gente ficar acompanhando tudo que a pessoa faz, cobrando, botando um painel para ficar cobrando que não está em linha com o prazo. As pessoas têm mais autonomia, mais liberdade, trabalham com um propósito. Então, ter um propósito inspirador e depois dar autonomia e recursos para as pessoas trabalharem para buscar aquele propósito é algo que vai fazendo o clima da empresa ser um lugar muito legal de se trabalhar, onde o sonho do indivíduo vira realidade à medida que ele coloca o trabalho dele para fazer algo virar uma solução concreta. Essa pescagem, vocês fazem em universidades, vocês fazem no próprio mercado, vocês abrem programas de trainees, como que vocês fazem? A gente tem programas de trainee, a gente contrata gente nas universidades, algumas pessoas vêm do mercado e muita gente a gente forma internamente. Muita gente nova entrando na empresa é formada. Quantos funcionários vocês têm? Hoje são 1.800 funcionários no Sem Parar. Bastante. É tudo no mesmo prédio? A gente fica em 3 locais diferentes e tem muita gente nas ruas servindo os nossos clientes, né? Então, você está numa estrada e resolveu assinar o Sem Parar, a gente tem uma loja nos postos de gasolina, a gente está em lojas nos shoppings. Então, precisa de algum serviço, trocar a assinatura de um carro para o outro. Socorro! A gente está lá para servir você. Não troca pneu não, né? Pneu ainda não. Essa formação dessas novas pessoas, enfim, específicas, você acha que o mercado brasileiro está habilitado em fornecer novos técnicos, né? Nesse sentido, que se reclama muito aqui no Brasil. Aliás, outro dia eu entrevistei uma pessoa aqui de um setor de computação e ele estava me dizendo assim, gente, a gente não sabe quais vão ser os 70% dos empregos do futuro, nós não sabemos quais vão ser. Vocês sabem? Acho que é uma grande... está sendo construído, né? A gente não sabe, não conhece o futuro, é muito difícil prever, mas o que dá para perceber é que as áreas ligadas à tecnologia, ligadas ao tal do user experience, que é a usabilidade dos clientes, ligadas a dados e análises de informações, elas começam a ser áreas cada vez mais importantes. Então, existem funções novas que não existiam antes sendo criadas e existem alguns trabalhos que vão deixando de existir. Então, sim, tem muita mudança acontecendo e muito do que a gente faz é investir nas pessoas internas para capacitar as pessoas para o trabalho que a gente precisa desenvolver. A escolinha do Sem Parar, né? Tem a escolinha do Sem Parar. Vou te interromper um minutinho. Tá bom. No próximo bloco tem mais conversa com Fernando Yunes. Fernando, conversando aqui com você, lembrei, por exemplo, da iniciativa precursora da XP Investimentos. Né? Ela veio na frente,
ganhou 10 anos de mercado na frente de todo mundo e agora está todo mundo correndo atrás. Sim. Vocês do Sem Parar olham para trás para ver quem vem vindo? Como é que vocês enfrentam essa concorrência? Muito interessante. Eu acho que um dos pontos legais é isso é muito questão de visão e de mindset, é olhar para o cliente, para o consumidor e não para a concorrência. E olhando para o cliente, a gente tem um senso de urgência muito grande em querer resolver os problemas e tornar a vida das pessoas melhor. Olhar para concorrentes, independente do setor, acaba sendo uma atividade muito desenvolvida nas empresas, mas vira algo comparativo, onde você entende uma dimensão do consumidor, do concorrente e busca ser um pouco melhor. Tem um outro ângulo que a gente gosta muito, que é olhar para o cliente, entender as dores, os problemas e buscar formas inovadoras de resolver essas dores e problemas dos clientes. Vocês fazem pesquisa? Como é que vocês fazem esse levantamento dos clientes? A gente tem muita São pesquisa. 5 milhões, né? Sim, 5 milhões. A gente tem pesquisas tanto com os clientes existentes, os atuais, como com pessoas que não são clientes. Um dado curioso é que... E os que desistiram? Vocês fazem levantamento? A gente faz também. E um tema interessante é o que eu comentei no início, que existe uma falta de um entendimento claro. Muita gente acha que o Sem Parar pertence a alguma rodovia, ou acha que o Sem Parar ganha dinheiro com a passagem no pedágio. Então, tem gente que não acha que a mensalidade é algo que não deveria ser pago, uma vez que a empresa poderia pertencer a um outro grupo. Mas não, o Sem Parar é uma empresa independente, que não é parte das rodovias, e ela tem toda... Hoje, né? Hoje, que tem toda essa estrutura que eu te comentei, de 1.800 pessoas que prestam serviço, tem uma complexidade enorme de conciliação financeira. Imagina, são mais de 80 milhões de transações por mês. Todo mês, mais de 80 milhões de usos, que podem ser passagens em estradas, em estacionamentos, em restaurantes, em postos, podem ser de empresas, de pessoa física, cada uma com uma tarifa diferente, com uma regra. Então, tem uma complexidade enorme que a empresa oferece esse serviço. Então, olhar para os clientes e buscar formas de inovar, da gente ser cada vez mais simples, de uma pessoa assinar o Sem Parar e usar o Sem Parar, é muito importante. E um dado curioso é que nas estradas no Brasil, mais ou menos 50% usa a passagem automática, usa um Sem Parar. Por um lado é bastante, é uma penetração boa já de 50%. Por outro lado, ainda tem metade 50%. Das pessoas que param na cabine, pegam a fila e poderiam usar. Então, a gente faz pesquisas também... Com essas pessoas? Com essas pessoas para entender o que mais a gente pode mudar para conseguir gerar valor. Por que elas não aceitam o Sem Parar? Vocês descobriram? O que elas acham que dá trabalho? Acham que enfeia o carro, depois sticker? Nosso sticker é bonitinho. Acho que tem alguns pontos. Um ponto, tem pessoas que viajam muito pouco. E aí a pessoa viaja uma vez a cada 6 meses. E aí essa pessoa acha que não vale a pena ter uma assinatura para viajar pouco. Você paga pela assinatura? Paga pela assinatura. Hoje a receita da empresa é a assinatura. Tá. Então o que a gente está fazendo é lançando planos para pessoas que viajam menos, com um valor menor também. Então a gente tem entendido esses segmentos. Tem pessoas que moram em regiões que só existe uma estrada naquela região. Então, a gente está criando um plano regional para aquela região apenas. Que é um pedágio. Um pedágio naquele local, a assinatura seria mais barata. Mais barata. Então, a gente tem entendido esses segmentos de clientes. Tem cliente que não viaja, usa só nas cidades. Então, a gente criou um produto que é um plano urbano, Sem Parar urbano. Que é só para estacionamento. Estacionamento, postos e drive-thrus. Então, se a pessoa acabar usando um pedágio, aí tem uma cobrança adicional para ela usar o pedágio. Mas se ela for usar só na cidade, o preço é quase metade do preço de uma assinatura normal. Isso é interessante. Isso aí vocês já lançaram? Já está no mercado? Já está no mercado. Tá, a gente lançou faz poucos meses, faz uns 4, 5 meses que a gente lançou o produto urbano
e agora no segundo semestre a gente vai começar a comunicar mais. Vocês têm parcerias com estacionamentos, né? Sim. Por enquanto é só Estapar. Não, a gente tem com muitos estacionamentos. A gente tem com Estapar, Multiparque, Pare Bem, Maxi Parque, por aí vai. Tem muitos para chegar nos 1.050 que a gente tem, são mais de 30 parceiros pelo Brasil de estacionamento para mais. E com essa tendência das pessoas usarem mais transportes na demanda, né? E não utilizarem o próprio carro. Vocês têm notado alguma diminuição de demanda em estacionamentos? Não. Sim, realmente é um ponto que mexe com o resultado, né, dos estacionamentos, principalmente em shoppings. Eu estou ouvindo muito falar disso. Sim, é um fato mesmo. E vocês têm uma ideia criativa em cima disso? Oferecer estacionamento para Cabify, Uber, táxi, sei lá, entendeu? A gente tem conversas com empresas de aplicativos para trazer assinaturas para essas empresas, né? Mas realmente, na hora que um cliente vai com uma empresa de aplicativo para o shopping, ele deixou de entrar e estacionar o carro no shopping. Então, acho que agora com a retomada da economia, deve vir mais tráfego, mais volume para os shoppings também. Mas nesse período de crise que a gente passou, somado ao aumento dos aplicativos, foi bem complicado. Deve ter sido complicado, né? Mas a gente está muito otimista agora com as reformas que devem acontecer e ajudar a levar o Brasil para um novo Brasil, para um novo patamar, né, de país e de performance que possibilite a economia voltar a crescer numa taxa mais atrativa. Você tá otimista em relação ao país? Eu estou otimista. Eu acho que a gente tem olhado muito para a metade vazia do copo, mas a metade cheia é muito positiva. A gente tem, na minha opinião, a melhor equipe econômica que o Brasil já teve na história. É uma equipe muito competente e muito determinada e corajosa para colocar medidas muito importantes para o país. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, privatizações, agenda de abertura maior do Brasil para o exterior, desburocratização, né, do país. Então tem uma série de... Não é uma pílula mágica que vai resolver o Brasil e eles têm uma agenda muito ampla. O foco no momento está sendo a Previdência porque é o mais crítico, é o mais duro e é o mais urgente. Então acho que para não diluir esforços e energia em vários temas, o foco está sendo muito correto na Previdência, mas depois que passar a Previdência, aí acho que vem muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que o ano de 2020 vai ser muito positivo, a gente deve se surpreender. As nuances políticas afetam muito a economia, ou hoje em dia a economia já anda separado dos trâmites políticos? Eu acho que a política, hoje em dia, ficou até mais próxima da economia. Política e economia acho que sempre andam juntos, mas o impacto da política na economia... Cresceu. Aumentou muito nos últimos anos, muito. E eu acho que vai continuar com essa ligação muito forte enquanto essas reformas críticas estiverem na mesa. Depois que esses grandes temas passarem, vai continuar a política afetando a economia, mas acho que aí volta para uma dimensão menor. Mas agora que a gente tem temas muito relevantes, o impacto é o impacto de uma frase, de um Twitter, já mexe com o mercado. Então... Pois é. Eu sei, viu? Eu sei. Trabalho dia a dia nisso. Olha, Fernando, obrigada pela sua presença. Obrigado a você, foi um prazer. Espero vê-lo outras vezes aqui. E Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!